Hi, good to see you. Happy to see already some people back. So, first we are going to review. Primeiro vamos rever some good expressions from the first part. Primeiro vamos rever algumas boas expressões úteis da primeira parte. From the frugal gourmet. Gourmet, somebody who likes to eat well and maybe to cook. And frugal is like em português. Frugal não é nada assim sofisticado, é simples, mas bom. Né? Welcome to my kitchen, and that's easy. Eu quero preparar café da manhã. Como que você diz? Eu quero preparar café da manhã. I'd like to prepare breakfast. Eu já entreguei porque falei preparar, né? Porque fazer o café da manhã, fazer almoço, como que nós vamos falar? Prepare. Fazer um churrasco? Prepare. Mas não é, eu não quero só preparar, eu quero fazer. Mas em inglês, fazer um churrasco, fazer almoço, fazer o jantar, como que é? Prepare, prepare, prepare. Prepare breakfast, prepare lunch, prepare the barbecue. Calm down. Calma para baixo. Quer dizer, acalma-se, acalma-se. Como se fala em inglês? Acalma-se, calma aí. Calm down. E se escreve com ele, mas não se fala aquele ele de calma. Só puxa bem o A. Calm down. I'm talking about breakfast. Estou falando sobre café da manhã. As eaten in the colony. Como comido. Né? Então, seria você falar assim, como escrito. As written. Como feito. As made. Né? Como visto. As seen. Como conhecido. As known. Né? I'm talking about breakfast as eaten, como comido, como se come, as known, como se conhece, in the colony. Or perhaps breakfast from down south. Perhaps. Talvez. More you are going to hear, maybe é talvez que mais se escuta do que perhaps, mas é muito bonito falar perhaps também. Down south, você vê? Lá embaixo do sul, né? Esse já comentamos. Where I have not even been. Ele vai falar do café da manhã, mas eu até nem estive lá. I haven't been. Yeah, I haven't even been. O que é esse even? Até mesmo. Né? Mesmo se chover, even if it rains, né? Mesmo se eu pagar, even if I pay. Tá? Então, esse even é uma palavra que dá ênfase. I have not been there. I have not been there. Não estive lá. Por que ele fala com have? I have not been there. I wasn't there. Eu não estive lá. I haven't been there. Porque essa frase absolutamente não se refere a tempo nenhum. Não estive lá. Ou talvez, subentende-se, eu nunca estive lá. E quando a gente fala a frase com nunca, never, no passado se fala com have. I have never been there. I have never been there. Né? E ele fala assim, I haven't even been there. Antes de tudo, como se diz em inglês? Antes de tudo. First of all. Você vê esse all, né? Que quer dizer, muitas vezes se usa como só. E é tudo. Agora, antes de tudo,
First of all, first of all. Aliás, by the way, by the way. Deixe eu mostrar para você. Deixe eu mostrar para você. Let me show you. Let me show you. Deixe eu ajudar. Let me help. Deixe eu ir. Let me go. Tá? Depois de let, você não fala I, você fala me. Tá? E como você fala? Me deixa ver. Let me see. Me deixa ajudar. Let me help. Deixe eu mostrar para você. Como que você diz? Deixe eu mostrar para você. Let me show you. Let me show you. É só. That's all. That's all. Eu me lembro de tomar esse café. I remember having this breakfast, this coffee. I remember having. Eu me lembro de ver. Você vai terminar com ing. I remember seeing. Eu me lembro conhecer. I remember knowing. Eu me lembro de tomar café. I remember having coffee. Como era? Eu me lembro almoçar com eles. I remember having lunch with them. I remember having lunch. E como você diz, antes de tudo, first of all. First of all. Como que você fala assim, é só? É só, como você diz, é só? That's all. That's all. That's all. I was a college student. O que é college student? Estudante de faculdade ou universidade. You have ever known. Que você já conheceu, né? Every college student. Qualquer ou todo estudante universitário. You have ever known. Você já conheceu. You have ever known. Como se fala assim, olha, o melhor show que você já viu. O melhor show, the best show que você já viu. You have ever seen. You have ever seen. Que eu já estive. I have ever been. I have ever been. É a melhor história que eu já ouvi. The best story I have ever heard. Another expression. We put out the first one. Nós tiramos, put out, pôr para fora. The first, também podia parar aqui. We put out the first. Eu gosto do primeiro. I like the first. Você falando assim, você vai ser compreendido. Mas como você vai ouvir, I like the first one. Put out the first one. Esse one se refere à palavra antes. Né? Por exemplo, she drives a small car. She drives a small car. He drives a big one. Em vez de repetir carro, você vai ouvir falar one. Não, se você estiver na Inglaterra, if you were. O correto é falar if you were. Se você fala assim, if you are in England, tudo bem, né? Se você estiver na Inglaterra, if you were in England, this is the one. É este. É este. Como se diz? É este. This is the one. This is the one. É este. A broiled tomato. Broiled
é aquecido em cima de uma chama ou de um calor, sem estar encostando numa grelha, numa frigideira, tá? É assim, só no ar, assim, girado, tá? Chama-se broil, que é muito parecido com boil. O que é boil? Sem o R, boil. É ferver, cozinhar. How do you like your egg? Né? Como você gosta dos seus ovos? Boiled, boiled, fervidos, né? Boiled, 3 minutes, 3 minutos, né? Que é mais ou menos mole, né? Boiled, 5 minutes. Cozido 5 minutos, aí já é mais duro, né? Então, como é cozinhar, ferver, ferver. Ferver é boil. Tem aquecedores aqui no Brasil que chamam de boiler. Boiler, porque a água chega a ferver, né? Não deveria ser tão quente, mas chama de fervedor, boiler. Então, boil é ferver. Como é ovo cozido, boiled egg. Boiled egg. If you were in England, this is the one. Se você estiver na Inglaterra, é esse o café da manhã que você vai receber. You might have a breakfast like this. Lembra? You may have. Você talvez tenha. You might. Might é passar de may, fica mais remoto, né? You might have a breakfast like this. Assim, like this. A broiled tomato. Você vê, agora não é boiled. O tomate não é fervido. Ele tem como boiled, mas tem um R junto. Broiled. Broiled. Então, provavelmente só tostou assim a casca, e a casca vai fazer facilmente do tomate, né? Which is called and a sausage, e uma salsicha ou linguiça. Tanto linguiça e salsicha, tudo chama de sausage. Which is called banger. And some beans. E algum feijão. Can you imagine such a thing? Can you imagine such, S-U-C-H, such a thing? Tal coisa, tal, né? Tal, tão, such a beautiful day. Um dia tão bonito, né? Such a hot day. Um dia tão quente, né? Such expensive cars. Carros tão caros, né? Such expensive. Such. Tal, tão. Can you imagine such a thing? Such a thing. Né? Tal homem. Such a man. Such a man. Tal carro. Such a car. Ok. Can you imagine such a thing for breakfast? Você pode imaginar tal coisa para o café da manhã? They love it. Eles amam. Né? Banger is a cheap sausage in England. Banger é uma linguiça, uma salsicha barata. Lembra que o cheap, quando a gente fala barato, cheap, que é barato e vagabundo, não presta, tá? E quando é só barato, que você não pagou muito, como você diz, inexpensive. It's really disgusting. Disgusting é repugnante, nojento, né? Disgusting. It has many fillers. Tem muitos recheios. Tá? Então, você pode encontrar essa linguiça com diversos recheios. I have trouble dealing with any of them. Eu tenho problema de lidar com qualquer um desses linguiças. Né? I have trouble dealing with. Lidar com. I have trouble dealing with. The third breakfast, a terceira, né? Holland, Holanda. Holanda, Holland. E como que a língua? Dutch. E um holandês, você fala Dutchman. Não? They have something for breakfast
have for breakfast? O que você vai comer no almoço? What are you having for lunch? What are you having for lunch? O que você gostaria para o almoço? What would you like for lunch? They have something for breakfast that looks like lunch. Na Holanda, no café da manhã se come uma coisa que parece um lanche. Not important, ok. Nós adicionamos. Nós adicionamos. Como é adicionar? We add. ADD. We add. We add another one. Nós adicionamos um outro to our list. Vamos adicionar um outro café da manhã para a nossa lista. Né? We add another one to our list. Add, adicionar. Chinese. Né? You cook rice. Você cozinha rice in a chicken broth. Broth é um caldo limpo, tá? Tem-se muito costume de comer em países frios, tá? Até, eu sei, em Chicago, se leva na garrafa térmica, em vez de café, se leva broth. O que é broth? Broth é só, muitas vezes, um caldo transparente, mas foi cozido carne, osso, cebola, alho, salsinha, cenoura. Então, é um caldo que o líquido é muito rico. Tá? Então, esse é um broth, mas não tem pedacinho de nada. Tá? Isso é broth. Tá? Aqui é chicken broth. Então, cozinhar um frango, né? E mais algumas coisas, mas é só o caldo. Então, Chinese breakfast, you cook rice in a chicken broth. Now, where am I? Or chicken soup. Mas também pode, agora, o que é a diferença de soup? Aí já pode ter pedaço de frango, cenoura, tomate, cebola, salsinha, né? So, in a soup, until it turns into. Ele se transforma in a very thick soup, numa sopa muito grossa. Tá? Então, esse caldo de carne com arroz, você cozinha, deixa cozinhar, até virar uma sopa muito grossa. Né? So, a chicken broth or a soup until it turns into a very thick soup. Until it turns into. Turn into, transformar. Né? Então, você vê, são esses verbos que depende de que palavra vem depois. Você fala, turn right, vire à direita. Turn left, vire à esquerda. Turn back, volte, vire para voltar, dá meia volta. Turn back. Né? Tá? Agora, por exemplo, turn down é negar. Tá? The offer was turned down. A oferta foi negada. Turned down. Turn up é aumentar uma coisa. Tá? E agora aqui nós temos turn into, transformar para dentro. Turn into. Tá? The frog, o sapo, kissed by the princess, beijado pela princesa, turned into a prince, se transformou num príncipe. The frog turned into a prince. Heat, calor, turns ice into water. Heat, calor, turns ice into water. Turn into, transformar. E também o contrário. Cold turns water into ice. O que eu falei agora? Cold turns water into ice. O frio transforma água em gelo. Tá?
turns into a very thick soup. Se transforma numa sopa muito grossa. You add to that. O que é you add? You add. I add. Adicionar. Né? A bit of tea. O que é a bit of tea? A bit, a bit. Muitas vezes a gente fala little bit, little bit. Muito pouquinho, muito pouquinho. Agora, você fala a little, já é pouco, ou você também pode fazer a bit, né? Would you like some sugar in your coffee? A bit. Você quer açúcar no seu café? A bit, um pouquinho, a bit, né? Can you wait a little? Você pode esperar um pouquinho. Ou it takes a little, demora um pouquinho. It takes a bit. A bit até parece menos do que a little. It takes a bit. Demora um pouquinho. What I'm trying to do, o que eu estou tentando fazer, what I'm trying to do is, o que eu estou tentando fazer é what I'm trying to do. Mas ele vai falar aqui, what I'm trying to make. Por que ele fala make em vez de do? Porque ele está produzindo. Quando fica um produto, nós falamos make. Né? Então, assim, por exemplo, você vai viajar, não tem ninguém que fica com a casa, com o cachorro, né? Então, what are you going to do? O que você vai fazer? Você vê, agora você não fala make. Você não está produzindo nada, você vai estar procurando uma solução. What are you going to do? What are you going to do? Né? Tá? Vê alguém com um martelo, né? What are you going to do? I'm going to make. Agora ele fala, eu vou produzir uma coisa. Tá? Agora ele fala assim, what I'm trying to make, porque ele está produzindo comida. It is probably the worst meal of the 5. It is probably the worst meal of the 5. É provavelmente a pior refeição das 5. Ele apresenta 5 cafés da manhã e diz que o tradicional café americano com bacon e ovos, né, provavelmente é o pior dos 5. Né? It is probably the worst meal. Então, quando a gente fala uma coisa negativa ou ruim, a gente não pode falar que é o pior, né? Mas provavelmente, ou a gente faz assim, in my opinion, fica bem falando, na minha opinião, ou from my point of view, do meu ponto de vista, né? Então, quando você tem que falar uma coisa ruim, from my point of view, né? In my opinion, ou probably, provavelmente. Então, quando a gente fala uma coisa ruim, não fala assim diretamente que a coisa é ruim. We are better off. Olha, uma expressão muito usada. You are better off. Você está bem melhor, você está melhor assim. You are better off without. Está melhor sem. You're better off in the new job. Você vai se sair muito melhor no emprego novo, né? You are better off. I'm better off. Off com 2 Fs e o acento cai no off. Né? We are better off. Let me see. A long way, um caminho longo. Né? To get a kick out, de levar um chute para fora de uma coisa, o que é? Curtir uma coisa, né? Tem uma música do Frank Sinatra, I can get a kick out of you. I can get a kick out of you. Eu posso levar um chute fora de você. Eu vou curtir você. I wish we should stop. I wish é eu gostaria. Nós achamos que gostaria é I would like. O que é I would like? Eu quero. Como você pergunta, você quer? Would you like? Né? Agora, eu gostaria, a gente fala com o verbo eu desejo.
I wish. I wish. Eu desejo que você venha comigo. I wish you came with me. E o estranho é, quem fizer teste, depois desse I wish, o próximo verbo vai no passado. Tá? Então, eu gostaria de ter o dinheiro. Como você vai falar? Eu gostaria de ter o dinheiro. I wish I had the money. Eu gostaria de ter. Né? Eu quero ter o dinheiro. Como se fala? I would like to have the money. I would like. Eu quero café. I would like some coffee. Né? Agora, eu gostaria de ter um café. I wish I had some coffee. Eu gostaria. Como se fala mesmo antes de tudo? First of all. First of all. It has spread all over. It has spread. Espalhou-se all over. Por toda parte. All over. Por cima de tudo. All over, all over, all over. Por toda parte. It has spread. Espalhou. Nós tivemos New York, New York, do Frank Sinatra, que começa assim. Start spreading the news. Começa a espalhar a notícia. I'm leaving today. Eu vou embora hoje. Start spreading the news. Começa a espalhar a notícia, né? Se a gente põe uma toalha bonita em cima da mesa, né? Chama-se table spread. Table spread. Tem gente que põe uma colcha bonita em cima da cama, que chama bed spread. Né? Que daí não é blanket ou towel, né? É spread. A wonderful dish called biscuit and gravy. Tem um café da manhã nos Estados Unidos que chama biscuit and gravy. Biscuit da Inglaterra é um tipo... depois vocês veem com detalhe na internet, que inclusive muda de parte da Inglaterra. Mas é um pãozinho, parece um pãozinho que foi feito sem fermento. É um pãozinho assim meio duro, muito consistente a massa, muito concreto, muito consistente. Chama biscuits, né? E gravy é sempre um molho de carne, tá? Molho se chama sauce. Guarda a palavra tomato sauce. Tomato sauce. Molho de tomate. Tomato sauce. S-A-U-C-E. Sauce. Tomato sauce, tomato sauce, tomato sauce. Molho de tomate. Agora, molho de carne, como que é? Gravy, gravy, gravy. You saute in a pan. You saute in a pan. Sauté é fritar rapidinho, né? I have already done this. I have already done this. I have already done it. O que quer dizer isso? Eu já fiz isto. E vocês vão perceber, quando tem essa palavrinha already, já, no passado, numa frase, vai ser com have. Eu já vi o filme. I have already seen the movie. Nós já nos conhecemos. We have already met. Ele já saiu. He has already left. Eu já paguei. I have already paid. Already, já. Então, you saute, né? The meat in a pan. You saute, escrito S-A-U-T-E-E. Passar, fritar assim rapidinho. I have already done this. I have already done. Eu já fiz isto. I have already done this.
half a pound of sausage. Half a pound of sausage. O que é a pound? 500 gramas, mais ou menos, tá? Meio quilo. A pound é meio quilo. Então, é 250 gramas que ele fala. Half a pound, meia libra, né? No peso. Então, a libra tem 500 gramas, meio quilo. Então, é mais ou menos 250 gramas. I have already sauté half a pound. Depois ele continua falando, I have already cooked, eu já cozinhei. I have chopped onions, eu piquei cebolas, chop, 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 piquei. There is very little fat, tem pouca gordura. There is very little fat. We are going to add a little bit of flour. Fala-se igual de flor. Farinha de trigo, de qualquer coisa, fala-se igual de flor. We are going to add, o que quer dizer we are going to add? Nós vamos adicionar a little flour. A tablespoon, uma colher de mesa, é uma colher de sopa. Colher de sopa em inglês, como se fala? Tablespoon. Porque tem spoon para mexer na panela, tá? Que é diferente, então, em português se chama colher de pão, acho que é colher de mexer na panela e colher de pôr na mesa, acho que é colher, né? Mas em inglês, então, a colher que você põe na mesa chama-se tablespoon. Tablespoon. That will do. That will do. Isso vai fazer. O que quer dizer? Basta. Basta. Chega. That will do. That will do. That will do. Chega. Basta. Stir this. Stir. Stir. S-T-I-R. Stir. Stir. É mexer. Em giros. Por exemplo, stir the coffee. Mexer o café. Stir numa panela, comida. Stir. S-T-I-R, tá? Stir. Stir. Tem um prato chinês que chama stir fried. É muito saudável porque tem frango ou carne que é frito assim muito rapidinho e depois verduras cruas, picadas pequenininhas, também joga-se junto e frita tudo muito rapidinho. 1 minuto, 2 minutos, pronto, tá prato, rápido. Então, é cozido bem na hora. Stir fried. Stir fried. Frito, mexido. Tá? Fried é frito. This will do. Stir this. To thicken. Thick é grosso, espesso. Tá? Por exemplo, a thick sauce. Ou gravy. Gravy é molho de carne, sauce é qualquer outro molho. Thick, ele é grosso, né? Ou a thick soup, né? É quase um mingau, é grosso, né? The flavor. O que é flavor? O sabor. Falando nisso, saborear. It tastes good. Tem bom gosto. It tastes good. Então, provar o gosto, falar sobre o gosto, a gente chama de taste. Inclusive, se alguém tem bom gosto para se vestir, ou para se maquiar, ou para arrumar a casa, né? You have got good taste. This is good taste. Isso é bom gosto. This is good taste. Né? Prove o vinho. Taste the wine. Taste the wine. Tá? What's the sentence here? Agora perdi a frase aqui. Bom, depois vocês vão ver. It's a gift. It's a gift. É um dom. Você vê?
Gift também pode ser presente. A gift vem do verbo to give, dar. Então, uma coisa que se doa, né? Uma doação, a gift, it's a gift, é um presente, it's a gift. Né? Mas também é um dom, porque se você nunca estudou violão e sabe tocar, it's a gift. It's a gift, é um dom, porque te foi dado sem você fazer esforço, né, de graça. Né? I want to tell you about my father. He lived in Montana, nothing important. Não demora. Ok. Esse demora, nós vamos treinar muito. Como que é? Demora, it takes time. It takes time. It takes time. Não demora. It doesn't take time. It doesn't take time. Então, como você vai falar demora? It takes time. Puxa bem o ano time. Não demora. It doesn't take time. Agora, demora muito. Você, em vez de time, fala long. It takes long. O que é long? Muito tempo. It doesn't take long. Não demora muito. Então, como você fala demora? It takes time. E demora muito. It takes long. Ok? We do a patch. We do a patch. Nós fazemos um pedaço. Patch. P-A-T-C-H. Tá? Então, vocês vão aprender umas palavras aqui, se familiarizar, não vou dizer aprender, familiarizar, e quando vocês vão encontrar segunda vez, talvez vocês vão reconhecer, talvez não, mas já vão ter alguma facilidade de aprender a palavra. Colcha de retalhos, em inglês chama-se patchwork, trabalho de retalhos. Então, o que é um patch? Patch é um pedaço de qualquer coisa. Por exemplo, um pedaço de gaze, eles muitas vezes chamam de um patch. Patch. Tá? Os escoteiros usam uns bordados que eles colocam na roupa, ou muitas vezes tem um bordado prontinho que você coloca em cima da roupa, é um patch. Tá? Então, um patch é sempre um pedaço, tanto de tecido, como de comida, como é um pedaço. Então, vocês lembram a colcha de retalhos, como que é? Patchwork. Patchwork. Né? Tá? Então, alguém está sangrando, uma coisa assim, we need a patch. É um pedacinho de gaze dobrado, né? Patch. E ele fala que a patch é um pedaço de massa, de macarrão, alguma coisa de massa, né? All right. We do a patch. Okay. We do this by heating 1 kettle of water. By heating, heat é o calor, e não heating, aquecer, né? Então, central heating, calefação central, né? Heat, quente, heating, aquecimento, global heating, aquecimento global, né? Internal heating, aquecimento interno, né? Heating, e também aquecendo, né? We do this by heating 1 kettle of water. O que é kettle? Chaleira ou uma panela que geralmente só tem uma alça assim por cima, né? Que você leva a panela assim, a gente também chama de kettle. Kettle pode ser uma panela. Geralmente kettle é para aquecer água, né? K-E-T-T-L-E, kettle, kettle. Heating, aquecendo, 1 kettle of water.
Boil the water. Ferver a água, tá? Como que ovo fervido, ovo cozido, boiled egg, né? Boil the water and pour 1 cup of cornmeal. Deixa a água ferver e aí você põe um copo de cornmeal, refeição de milho, que é tipo fubá. Got that? Got that? Have you got that? Você conseguiu isso? A gente muitas vezes pergunta assim, entendeu? Entendeu? Não é um jeito muito gentil, tá? É meio avacalhado, assim. Morou, boiou, né? Got that? Got that? Bring your water to a boil. Leve sua água a ferver. Bring your water to boil. The gravy is thickening. O que quer dizer? The gravy is thickening. O molho de carne está engrossando. The leftover food. O que é leftover food? Food é comida. E leftover, sobras. Né? Leftover, leftover. Deixado em excesso. Deixado por cima. Né? Deixado demais. Leftover, leftover. Né? Eu quero levar as sobras. I would like to take the leftover. I would like to take the leftovers. Turn it off. Desligue. To thicken the gravy, para engrossar o molho, turn it off and turn it on. And turn it off and turn it on. Então, não é como já tem farinha junto e é uma coisa meio grossa, então ele fala assim, você deixa ferver, mexe, desliga um pouquinho para não queimar, liga outra vez. Liga, desliga, para não queimar, porque queima facilmente. Deixe eu mostrar para você, como você fala, deixe eu mostrar para você. Let me show you. Let me see. Okay. We do this by heating 1 kettle of water. Nós fazemos isso esquentando uma caldeira de água, um caldeirão, uma panela, né? Boil it. Cozinhamos isso. And put 1 cup of cornmeal. E colocamos um copo de refeição de milho. Cornmeal. Em verdade, isso é fubá. Fubá. Cornmeal. Got that? Got that? Easy. Bring your water to boil. Leve sua água a ferver. The salt and the cornmeal you stir in. O sal e o fubá você mexe girando. Stir, stir. Não, a gente fala stir, stir, stir. Desculpe, mas foi bom que eu falei errado, que eu me lembro de uma coisa. Stir é você com uma colher mexer, tá bom? Tá bom? So, do you stir your coffee with the right hand? Né? Uma piadinha bobinha. Você mexe seu café com a mão direita? Yes. Most people use a spoon. A maior parte das pessoas usam uma colher. Né? Mas só para vocês lembrar, stir your coffee. Stir your coffee. Mexer seu café. Né? S-T-I-R. Ficou bem claro? Porque temos uma outra palavra parecida, escreve com 2 E. Então, aí fica uma sílaba bem grande. Steer. E também é girar, mas é girar a direção. Então, a direção num carro, roda no carro, chama-se wheel. Wheel. W-H-E-E-L. 2 E, sílaba longa. Roda é wheel. Wheel. Né?
Steering wheel. Roda de girar. É a direção. Tá? Então, steering é um girar diferente de stir. Stir é com a colher no café ou na panela. Tá? Se hoje não conseguir separar, quando encontrar separadamente, uma vez um outro vai saber, ok? Where am I? You stir in the salt and the corn. Você mexe para dentro o sal e o fubá. Let it cook for 20 minutes. Deixa cozinhar 20 minutos. Turn it off and on. Turn it off and on. Liga, desliga, né? Let it cool overnight. Deixa esfriar overnight, pela noite. And form it. Você vai deixar no pirex, e daí outro dia você vai virar e vai estar numa forma. Aí você corta em fatias, vocês vão ver, né? It is just a leftover of corn meal. Isso você pode fazer com uma sobra de fubá que você tem. Leftover. The gravy is thickening now. O molho de carne está engrossando. This is the kind of gravy. Esse é o tipo de molho you will recognize on a farm. Você vai reconhecer numa fazenda, num sítio. In the Midwest, no meio oeste. It is sometimes called country gravy. Então, se no cardápio tiver escrito assim, country gravy, é um molho de carne, como ele deu a receita aí, feito com leite. Ou cream gravy, porque de vez em quando também se faz com nata esse molho. Aí se chama, a nata geralmente se chama cream. Let me show you how to prepare the corn mush. Deixa eu te mostrar como preparar. Agora você vê mush. Sabe que mush é quase que esmagar. Né? Mush. Mush é esmagar, mush. How to prepare the corn meal mush. We pick up the leftover. Nós pegamos as sobras. And turn into a meal. E transformamos numa refeição. You have left overnight in the refrigerator. Pela noite você deixou na geladeira. Here is what you do. Aqui está o que você vai fazer. You can make a patch. Você pode fazer uns pedacinhos. Lembra? Coxa de retalho, patchwork. Trabalho de pedacinhos, né? You can make a patch. Você pode fazer pedacinhos. Now and then, de vez em quando, and eat it. Você pode agora tirar uma fatia dessa e comer de vez em quando. Now and then. A Ju, na primeira música que ela deu hoje, exatamente chamava-se Now and Then. A friend of mine, um amigo meu, uma amiga minha, nós não sabemos que é até que, insists on flouring. Flour é farinha de trigo. Agora, se você vai flouring uma comida, você está pondo farinha de trigo na comida. I have tried it, and it's much better. Eu experimentei e é muito melhor. I have already browned some. To brown. Não temos esse verbo em português. Brown é marrom.
Deixar marrom, marronzar, nós não temos em português. Em inglês, sim. To brown é fazer uma coisa marrom. Anyhow. Fry them. De qualquer jeito, frita eles. Ou pondo na farinha de trigo, não. And you will enjoy. E você vai, you will enjoy them. My dad and I, we lived in the country and we lived on this stuff. We lived on. Nós vivemos de. Nós vivemos sobre. We lived on that stuff. Nós vivemos daquele negócio. Stuff. Treco, coisa. Né? Now here is the fried cornmeal with maple syrup. It is real maple syrup, not that phony stuff. É verdadeiro xarope de maple. Not that phony stuff. Stuff é treco, negócio. Não aquele treco, aquele negócio. Phony, falso. Tá? Phony, P-H-O-N-Y. Phony, é enganador, falso. Então, coma o verdadeiro maple syrup. Not the phony stuff. Não o treco falso. Phony stuff. Phony stuff. Treco falso. Okay. Time is almost up. Time is almost up. Basta. You don't have to listen all the video. If you like, try. Se você quiser, tenta escutar o vídeo inteirinho. Mas não precisa. A terminologia vai ser repetida e pegou um pouquinho de terminologia de cozinhar, de refeições, ok? Now, let me see if there are questions. Let me see. Como sempre, Roger. Hi, everyone. Paulo Ricardo. I'm late, but I'm here again. Good. It's not my fault. Okay, you're welcome anytime. I remember, have coffee. Ok, gente, não é assim uma regra, mas fica melhor depois remember por o próximo verbo com ing. Né? Então, I remember having coffee. Né? Eu me lembro ver. I remember seeing. Se vocês escrevem como o Rafael aqui, vai ser perfeitamente, se vocês falam assim, vão ser perfeitamente entendidos, tá? Mas vocês vão ouvir mais com ing, e num teste convém pôr, né? Tá? Então, I remember having. Galera, a professora tem Instagram? I guess not. Eu acho que não. A Ju, acho que tem. Passei no teste de proficiency. Uau, Rafael Coimbra, congratulations. Passou no teste. Uau, great. Thanks for letting me know. Obrigada por me informar. Very happy, very happy. Was it difficult? Was it difficult? Que proficiency em inglês usually is difficult. Rafael, it's me. Hello, teacher. Okay, so I think, okay, that's it. That's it. Listen to the video. It's a strong gym for the ear. É uma ginástica muito forte para os ouvidos, because the man speaks quickly and sometimes he turns around. De vez em quando ele vira, skip, pula uma frase, pula outra frase, vai em frente. Try to understand what you can. Tenta compreender o que você... essa palavra eu conheço, mas não sei o que significa. Não tem importância. É importante que você reconheceu a palavra, caiu no seu ouvido, você pegou o som,
uma outra vez você vai saber o que significa, tá? Mas escuta e vê o quanto dá para compreender. Então, escutam algumas vezes o começo, eu acho que eu cheguei até o minuto I have come up to, eu cheguei até minute 12. If you want to find, ok. Aí ele fala, numa hora, fala assim, it's all over. It's all over. Está por toda parte. I like this one. Eu gosto deste. Só depois ele fala, I like this one, though. Esse though, brasileiros sempre não conseguem lidar com esse though. E pode esquecer, porque isso quer dizer, ainda que. Pode falar no começo da frase, no meio ou no fim. Então ele fala assim, mesmo assim, eu gosto. Ainda assim, eu gosto. Though, I still like it. Eu não sei, Ana. Oh, I like this one, though. Eu gosto deste. Mesmo assim, ainda assim. Ok? He speaks about the sausage. Many sausages have a lot of salt. Full of salt. É para conservar, né? Então, eles põem muito sal, né? So, please, don't buy that stuff. Don't buy that stuff. Se vocês sabem na Inglaterra que essas salsichas ou linguiças são muito salgadas, não vale. Don't buy the stuff. Don't buy that stuff. Stuff. S-T-U-F-F. Treco, coisa. Né? Não compra esse treco, não compra essa coisa. Don't buy that stuff. Ok. So, estou adorando o vídeo. Thank you. Então, escutem até o minuto 12. Uma vez, compreendi alguma coisa. Na segunda, você vai compreender um pouquinho mais. Mas se você mesmo não compreende, você está familiarizando seus ouvidos. E nesse caso, geralmente eu dou vídeos muito bem falados. Esse não. Honestamente, não posso falar que isso é muito bem falado. Ele fala rapidamente, ele vira do microfone, fala para o outro lado, aí não dá para você ouvir muito bem. Não é problema seu, não é que você não está ouvindo bem, é ele que não fala bem. E vocês vão encontrar isso na vida, ok? So, thanks for watching, thanks for the likes. Tá? Eu só rapidinho vou falar aqui, também, alguém me escreveu que uma vez eu dei um vídeo sobre grounding ou earthing, o que é isso? De 2, 3 vezes por dia, uns 3 a 5 minutos ficar com o pé na terra, ou na areia úmida, ou na grama úmida. O que faz? Faz um descarrego da eletricidade estática. E o que isso causa? Elimina 70% de qualquer tipo de inflamação. Tá? Então, e muita doença começa com inflamação. Tá? O que causa inflamação? Geralmente, energia ruim. Então, por exemplo, energia estática. Temos, não só por causa do celular, sempre o ser humano criou energia, porque somos energia, e com os movimentos e tudo, a gente cria um tipo de energia estática. Mas andava-se descalço e descarregava no chão. Né? Hoje em dia não se descarrega e pode causar inflamação em alguns lugares. Então, eu dei o grounding, também se vocês procuram na internet, grounding, como playground, ground é chão, e grounding é exatamente estar em contato com o chão, né? Com os pés, também pode pôr as mãos, né? E também pode pôr, por exemplo, as mãos em tronco de árvore, em galho de árvore, também já descarrega um pouco. O pé descalço na terra tem 2 vantagens. Uma vez descarrega o excesso de eletricidade estática, e em outro lugar você pega uma energia muito positiva da terra, e de vez em quando sais minerais e outras coisas também. Né?
Então, só queria rapidinho contar que uma senhora me escreveu que o marido dela, não sei se ele tirou umas férias, tem uns 60 anos, e ele falou, eu quero 15 dias sozinho com minha esposa na praia, quero ler e levar meu computador, e eu adoro praia, e quero ficar 15 dias na praia. E eles foram. Mas ela fez questão que ele fizesse 3 vezes por dia, fosse de pé descalço, andar pelo menos 3 minutos. E o bom foi que ele andava entre 10 a 15 minutos, 3 vezes por dia. Tá? E ele não falou nada, né? Mas obedeceu à esposa e fez. Porque ele falou assim, não, porque tira qualquer tipo de inflamação, né? Ele baixou a cabeça e fez, né? No fim dos 15 dias, quando eles iam embora, ele confessou para a esposa, ele falou, sabe de uma coisa, nós estamos muito longe de tudo aqui, mas não queria te falar, mas eu esqueci, eu tomo um remédio via oral e eu passo um remédio por causa das minhas hemorroidas, né? Que são inflamações do ânus, do intestino, né? Ele fala assim, eu não queria te falar, mas olha, os primeiros dias eu passei dor e não quis te falar nada, falei, eu vou aguentar, né? Sarei. Então, ele fala assim, olha, obrigada que você me obrigou a fazer esse grounding, porque ele fala assim, só pode ser, porque acaba com inflamação, e eu esqueci o remédio, e eu sarei melhor do que com os remédios, eu sarei. Também entrou no mar, descarregou, né? Andou na areia úmida, na terra úmida, na grama, né? 3 vezes por dia, de vez em quando 10 minutos, 15 minutos, quer dizer, descarregou de manhã, meio-dia e de tarde. 15 dias, sarou. Então, só quero falar assim, muito obrigada, que me confirmou que eu achei na internet, eu percebi que me ajudou, que inflamação de garganta, nos juntas, né? Melhorou, não é que eu sarei assim totalmente, mas melhorei muito. Aí eu dei na live e gostei que pelo menos uma pessoa, outra pessoa também me falou de uma senhora que tem uma inflamação na perna e ficaram 15 dias na praia e ela toda hora de pé no chão, na terra, o dia inteiro, e ela também melhorou. Então, muito obrigada por deixar saber, tá? Estou dando o vídeo. Que aula boa tem lá. This is incredible. Yes. Então, veja, quem se interessar, se voltar nas live, eu não sei qual, deve fazer 1 ano mais ou menos, que tem grounding, né? Grounding e earthing. Né? Ou senão vocês vão diretamente, escrevem no Google ou no YouTube, grounding, G-R-O-U-N-D, né? Ground, como playground. Né? Hi, everyone. Okay. All right. Okay, so thank you for sharing. Obrigada àquela pessoa que compartilhou comigo e eu compartilhei, então, com todo mundo que talvez possa ajudar, contribuir na prevenção ou na cura de um e outro inflamações, tá? Então, pelas pesquisas em 3 universidades nos Estados Unidos, tá? Que tem tudo na internet, os nomes das universidades, pode consultar os trabalhos, tá? Tirou 70% das inflamações, né? Nesse homem, tirou 100%, né? Mas, pelas universidades, o que eles constataram é 70%, que já é bom. Né? Ok? Thanks for watching. Thanks for the likes. Né? Next class, maybe we are going to have something funny. Talvez nós vamos ter uma coisa engraçada, né? About people
who are stopped by the police, pessoas que são parados pela polícia, não têm carta de motorista, estão bêbados e discutem com o policial de que não, eu estou no meu direito, very interesting. Maybe this, or maybe something else, ou talvez um outro assunto. Que daí, com esse shoplifting, roubar em lojas, que é uma epidemia nos Estados Unidos, e a lei falou assim, roubar até, acho que $800 não é considerado crime. Então, as pessoas, depois disto, o shoplifting, de roubar em supermercados e lojas, tomou conta que virou uma praga nos Estados Unidos. Talvez eu dou isso, shoplifting, ou a polícia parando as pessoas e as pessoas teimando que eles dirigirem bêbados e sem carta de motorista, que eles estão certos, que o policial está errado. A discussão é interessante e a calma dos policiais americanos. I call backup, eu vou chamar reforço, ele chama reforço, vem mais um policial, vem 3 policiais, conversam com a pessoa, né? No fim, a pessoa vai presa. Né? Okay, all right. So, my lunch, and I'm Ana Maria Moraes. Yes, I have prepared my lunch, and I'm eating now. Good for you. Good for you. I'm going to move near you. Vou me mudar pertinho de você. Okay, so see you next Saturday. See you next Saturday. Bye-bye.